Romanos 12:2, mas a gente não vai ler agora. Eu quero antes te contar algo. Você sabia que a Bíblia já falava em renovar a mente muito antes da psicologia moderna existir? Isso mesmo, Romanos 12:2 é um verdadeiro tratado de reprogramação mental. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Uau, que poderoso, né? Isso é algo que a ciência moderna, a psicologia moderna usa para quando a gente está num estado, né? Como é que eu posso te explicar de uma forma mais fácil de você entender? Vamos falar o português claro. Quando a gente está cansada, estressada, que a gente só pensa bobagem e que a gente está num momento que a gente está com vontade de explodir, a gente precisa dar uma renovada na mente. A gente precisa olhar com outros olhos. Mas isso não é muito simples. Dependendo da realidade que a gente vive, onde a gente vive, a forma como a gente está acostumado a viver, essa renovação da mente, ela é poderosa, mas ela é muito desafiadora. Então a psicologia moderna conseguiu, através de terapias, trazer isso. Mas nós vemos aqui que em Romanos 12:2 já se falava, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, ou seja, não se conforma com o que acontece no mundo ao seu redor, né? Mas transforme-se pela renovação da mente. Então, é o que? É se transformar, é sair daquilo e ser outra coisa. Não completamente, mas na forma de pensar, e automaticamente você começa também a agir. Porque tudo aquilo que nós pensamos, nós criamos. De que forma? O nosso cérebro, ele se condiciona a agir de acordo com os pensamentos. Se eu penso que essa caneca é azul, mesmo todo mundo dizendo que é amarela, ela vai ser azul para minha cabeça. O meu cérebro vai trabalhar para acreditar, para achar afirmações de que ela é azul. Tá entendendo? Se eu acreditar que eu sou fracassada, que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu não mereço ser feliz, a minha mente vai arrumar motivos para isso. Agora, se eu começar a dizer que eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou linda, maravilhosa, poderosa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é um versículo bíblico também, o meu cérebro vai começar a agir e procurar motivos e coisas e agir desta forma. Por isso que muitas vezes falam de fazer caderno da gratidão, de você se olhar no espelho e fazer essas afirmações. Gente, eu vou contar pra ti que tem dias que eu me olho no espelho, que eu tenho vontade de quebrar o espelho. Isso é super normal. Mas eu olho pra ele e digo: espelho, eu não quero nem te encarar. Mas Camila, você que tá aí no espelho, você ainda é a Camila. Então, você é linda, você é maravilhosa. E quando eu começo a fazer essas afirmações, aquilo vai me empoderando de uma maneira que eu começo a agir. Isso eu não entendia antes. Então eu vivia na escassez, eu vivia na depressão, eu vivia na dor, eu vivia na miséria. Porque o que eu falava era isso. Se você prestar atenção, muitas vezes o médico vai lá te dar o diagnóstico de alguma doença. Vou dar um exemplo no meu caso. O médico, após um exame de coluna, uma série de eventos que aconteceram na minha adolescência, eu fui diagnosticada com escoliose. E então, durante muito tempo, eu acreditei. Eu dizia: realmente, eu tenho escoliose, eu não posso fazer nada na coluna. Não posso carregar peso, não posso trabalhar, não posso isso, não posso aquilo. Porque se tu vai pesquisar, né, o que a pessoa tem escoliose, o que ela pode fazer, fica muito limitado. Porém, eu olhei para minha realidade e eu pensei: quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar a escoliose parar a minha vida. Eu vou procurar, eu vou conseguir viver, apesar da escoliose. E então, daquele momento em diante, eu comecei a fazer caminhadas, eu fazia todo o serviço da casa, só o que eu faço? Hoje, eu não consigo, como uma pessoa normal, até hoje, fazer uma faxina em um dia numa casa. Então, eu vou por partes. Ah, Camila, quando você terminar, tem que fazer de novo? Sim, é assim, o serviço da casa é assim. A gente termina um, tem o outro, e tá tudo bem. Tem dias que a coluna dói e eu não consigo fazer serviço. Tá tudo bem, eu faço no outro. Então, são situações que eu fui diagnosticada, mas eu não achei. Ah, você tem escoliose? Não, não tem não. Eu tenho uma coluna que de vez em quando dá uma gritada, não tem nada não. Então, muitas vezes você pode... o médico te diagnosticou com diabetes.
Aí você diz, é a minha diabetes. Percebe a frase? A minha diabetes. Então você está tomando posse da diabetes. Você não está agindo apesar da diabetes. A diabetes foi um diagnóstico que o médico te disse. Mas não quer dizer que ela é tua. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Então você precisa sempre dizer, olha, a condição de diabetes que eu estou passando, entende como fica diferente? E aí teu cérebro vai ouvir aquilo, ela tá passando, ela não é dela a diabetes, ela tá passando, então ela vai melhorar. Uma hora vai passar. Aquilo que a gente fala, que a gente pensa e age como, é muito poderoso, tá? Eu quero te dar um dado científico para você não dizer assim, Camila, você está falando só por causa da Bíblia aí, tá? Não, eu sempre trago um dado científico para que você entenda e saiba que a psicologia, que a ciência está ligada com a Bíblia, que os céus e cérebros estão mais ligados do que você imagina. A psicologia cognitivo-comportamental mostra que cerca de 80% dos nossos pensamentos diários são automáticos e a maioria deles é negativa. Mas com técnicas de repetição consciente e reinterpretação de crenças, é possível mudar padrões mentais em até 21 dias. Uau, que poderoso! Quando eu estava fazendo o roteiro desse programa, isso mexeu muito comigo. Porque eu tenho um caderno onde eu escrevia todos os dias. Após o meu devocional, eu escrevia essas frases. E isso eu estava vivendo muito bem. E eu parei com isso. Esse é o nosso problema. Eu parei. E aí, então, eu voltei para um estado que sintomas de depressão começaram a voltar na minha vida. Então, eu entendi o quão poderoso é eu escrever, e quando eu estou escrevendo, eu ler aquela frase. Que, então, vai ter sido a visão, a audição, e o meu subconsciente vai também ouvir. E vai começar o meu cérebro se programar para aquilo se concretize. E o nosso cérebro trabalha com padrões. Ele não trabalha com possibilidades, ele trabalha com padrões. O nosso cérebro não tem nem noção de tempo, para você ter uma ideia como ele é poderoso. E Deus fez perfeito. A renovação da mente, segundo a Bíblia e a ciência, não é mágica. É um processo. A fé ativa essa transformação quando decidimos parar de alimentar pensamentos tóxicos, que eu falei antes sobre a diabetes, é a diferença que tem. Quando você lê a palavra, declara uma verdade e age de forma diferente, você está alterando o seu mapa mental e criando novas conexões neurais. Vou te dar um outro exemplo de como isso é totalmente verdade. Eu fui criada da minha adolescência até pouco tempo atrás, indo numa determinada congregação, uma determinada igreja, onde eles têm usos e costumes, porém, quando a palavra é pregada, a gente é ensinado de que quando a gente vive com Cristo na palavra, seguindo o que ele ensina, sendo um pequeno Cristo na terra, a gente alcança vitórias espirituais, a gente alcança vitórias materiais, a gente vai se transformando, renovando a mente. E então, depois de um determinado tempo, por escolha do meu esposo, a gente foi para um outro ministério. E nesse ministério, a todos os cultos, as palavras que a pessoa que pregava trazia, falava sobre que viver com Cristo é difícil, que cristão tem muita luta, mas é assim mesmo, tem que ter luta para ir para o céu, tem que lutar, tem que batalhar. Não que isso não seja uma verdade bíblica, ok? E eu não vou falar sobre isso nesse programa, mas para você entender. Então isso começou a internalizar, isso não é algo que você tem que estar repetindo para você, porque Deus, ele é Pai. O Pai, ele te adverte do que você está fazendo de errado, ele te diz o que você deveria fazer e a consequência positiva de você seguir o que ele está te aconselhando, entende? Então Deus faz isso durante toda a Bíblia para a nossa vida. Por isso que eu digo e muitas pessoas dizem que a Bíblia é manual de vida. E aqui você está vendo junto comigo que a ciência, querendo ou não, ela concorda com a Bíblia e ela esmiuça coisas que a Bíblia já ensinava há séculos atrás. Então, quando eu percebi, eu estava entrando em depressão por achar que eu não era merecedora de ter um carro bom, uma casa boa, de poder ter para dar, ao invés de só ter que ganhar, de receber doação. Porque, é normal a luta. A luta é normal sim, nós devemos lutar, devemos passar o processo na nossa vida para aprender.
Porque se eu peço paciência para Deus, Ele não vai com uma caixa mágica, ó, toma paciência. Não. Ele vai me colocar em situações e vai dizer, se eu estiver atenta, eu vou entender que, opa, como é que a Camila agiria nessa situação? E como é que eu deveria agir agora diferente? Se nessa mesma situação do passado eu gritava, eu xingava, então eu vou respirar fundo e vou conversar. Isso aí, então, é a forma de Deus dizendo, isso aí, vai, faça diferente. Se como você fez antes não deu certo, faça diferente. Você pediu para mim te ajudar, então tá aqui. Tô permitindo que você passe por uma situação que você já passou, parecida com o que você já passou, para que você haja diferente. Entende? E quando diz assim, muito cristão diz, né, tô passando pela prova. Quando a gente tá na escola, que a gente faz prova para o quê? Para receber uma nota e saber se a gente foi aprovado ou não pelo professor. Então vamos colocar essa situação mentalmente e da forma cristã. Vamos se dizer, Deus é o nosso professor que nos ensina durante um bom tempo. Você precisa fazer assim, através da Bíblia, um manual. Assim, viver assim, assim. A prova é a situação que você precisa agir da maneira mais correta possível, pautada em todo aquele ensinamento, a Bíblia, que você teve. E é então para Deus dizer, não, você está aprovado nisso aqui, vamos seguir. Agora você já sabe o que fazer daqui para frente. Então é assim que é. Então, ou seja, não quer dizer que tem que viver em prova, mas quando nós pedimos coisas para Deus, quando nós queremos realmente ser parecidos com Cristo, viver em paz, em amor, em alegria, nós vamos declarar sim, mas nós vamos estar atento a essas provas que Deus permite que nós passamos para poder ser aprovados por Ele. E aí, então, naquele grande dia, receber o nosso canudo de formatura e estar aí com Deus, tá certo? Eu tô colocando para você numa visão cristã evangélica, mas de uma forma palpável, para que você entenda. É dessa forma, eu, Camila, ao ler a Bíblia, a viver com uma vida cristã, ter vivido em outras religiões, eu hoje creio que o mais lógico, mais palpável, mais possível é essa lógica de vida. E isso me faz muito bem, porque quando eu percebo que estou na mesma situação de novo e estou agindo da mesma forma que me levava a um resultado negativo, opa, eu consigo, vamos lá, vou fazer diferente, vou agir diferente, tá certo? Então, quando você lê a palavra, declara uma verdade e age de forma diferente, você está alterando seu mapa mental e criando novas conexões neurais. Entende? Isso é a ligação da psicologia, ciência com a Bíblia. Então, se ele diz, se renovar, vamos voltar para o versículo lá. Transforme-se pela renovação da sua mente. Então, é isso basicamente que ele está dizendo, que quando nós lemos a palavra, essas afirmações que nós fazemos. Que afirmações que eu posso fazer, Camila? Eu sou doente, sou depressiva, ó, viu? A palavra que diz, sou doente. Muitas vezes você diz isso, eu sou doente, eu estou mal, eu sou pobre, estou pobre, vida de pobre. Não, para com isso. Para com isso, quem é pobre é quem não tem Deus, é quem não renovou a mente. Então, mas Camila, eu tô olhando, eu tô vendo que tá faltando tudo, eu tô vendo pros lados, a minha situação sempre foi isso. Começa a declarar diferente, que você vai ver que a sua mente, as situações vão acontecer para ser diferente. Comece a escrever, pega um caderno, pega papel, pega o celular, mas eu indico que você pegue papel e caneta e escreve. Eu sou amor, eu sou feliz. Olhou para a situação, eu queria um sofá, não tenho sofá? Eu tenho sofá tal cor, da loja tal, maravilhoso. Pode ser que demore um tempo que você concretize isso. Mas você afirmando, a tua cabeça vai ter que encontrar uma forma daquilo ser palpável. Isso é cientificamente provado, isso não é da minha cabeça. Se você for olhar os grandes gurus dessas áreas, uma delas você pode até conhecer, que é Elaine Orives, que inclusive é pertinho daqui, né? Ela é natural de Bento Gonçalves, aqui pertinho de nós. Você vai ver que ela fala sobre isso de várias maneiras. Então, por quê? Porque ela é estudada em ciências, neurociências e várias outras coisas, né? Joe Dispenza, maravilhoso também.
Apesar de ter a maioria dos materiais dele sem inglês, eu gosto de acompanhar, entender e ver, para poder trazer para vocês aqui também soluções palpáveis e práticas, como costumo dizer, mastigadinho para você aplicar. Então, a aplicação pessoal que eu vou te dar hoje, quero que você já pegue papel e caneta para anotar, senão você pode depois estar assistindo pela TV, não quer perder, quer assistir de novo, quer voltar, quer entender melhor, vai para nossa playlist lá no YouTube, digita lá TV Cidade, canal 14, e aí você vai encontrar. No canal, você já se inscreve, já assina, já coloca o sininho para ativar as notificações para você, e nas playlists você vai encontrar uma playlist com o nome Céus e Cérebro. E aí você vai ter acesso a todos os nossos programas, você vai poder ver e rever quantas vezes quiser. E eu te indico que você faça isso com todos os programas que você vê por lá, que eu tenho certeza que cada um deles de uma forma diferente vai te ajudar a transformar essa sua mente para uma mente nova, poderosa, com assuntos para conversar, né? Para não ficar, tem que ficar conversando do tempo. Nossa, tá frio, né? Esfriou. Nossa, tá chovendo, né? A previsão é essa. Não, para você ter assuntos realmente relevantes para conversar onde que você for e ir renovando a sua mente e cada vez aprendendo mais, tá certo? Então pega o papel e a caneta. Você vai escrever uma mentira que você acredita sobre si mesma. Primeiro exemplo, não sou capaz. E agora você vai substituir por uma verdade bíblica e científica. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita essa nova verdade todos os dias por 21 dias. Você verá a diferença no seu pensamento, na sua fala e nos seus resultados. Outro exemplo também em verdade, de mentiras que nós falamos sobre nós. É muito comum que eu escuto as pessoas falarem, né? Tá tudo caro no mercado. Eu não consigo fazer uma compra. O que eu posso trazer dentro da Bíblia ou até de afirmações possíveis sobre isso, tá? Não queira também algo muito longe da tua realidade, porque aí você vai acabar se frustrando. Exemplo, se você tem um Corsinha e você quer um carro melhor, você não vai escrever lá, obrigada pela Porsche, Panamera, cortar o ano tal que eu tenho. Não, você vai escrever obrigada pelo carro, pelo Siena, cor prata, ano tal que eu tenho hoje, que me leva para os lugares. Ou você pode simplesmente colocar pelo carro novo, assim que eu tenho. Certo? Então, quando você fala que você é pobre, que tá tudo muito caro, que você não vai dar conta, você realmente não vai dar conta, porque você está afirmando isso. Então, o que você precisa afirmar aqui, apesar da crise, apesar de qualquer coisa, você dá conta, você consegue, você pode. Tudo flui bem para quem anda pelo bem. Eu escutei essa frase há muito tempo atrás e é uma das frases que eu trago comigo. Então, e na Bíblia, Camila, quero saber na Bíblia o que eu posso dizer sobre isso. Você pode declarar o Salmo 91 e o primeiro versículo do Salmo 23. São dois salmos muito poderosos que vai e vem, eu uso e declaro para minha vida. Mas também eu busco estudar o por trás deles, tá? Eu já falei sobre o Salmo 23, 1 em um dos programas passados e sobre o Salmo 91, também alguma coisa eu já falei sobre um dos programas. Como eu te disse antes, vai na nossa playlist no YouTube e aí você consegue ver e entender. Eu costumo fazer o quê? Ordem para poder entender e então conseguir aplicar na minha vida versículos bíblicos. Primeiro, o que aquilo está confrontando comigo? O que aquele versículo confronta comigo? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou de nada terei falta no mais original. Isso confronta de que se eu hoje estou sentindo falta de alguma coisa, porque o Senhor não está sendo o meu pastor. Segundo ponto, o que eu posso fazer a respeito desse confronto? Bom, se eu não estou tendo falta de alguma coisa porque o Senhor não está sendo o meu pastor, então eu preciso que Deus seja o meu pastor, para que aí sim eu não tenha falta de nada, eu esteja bem, meu espírito esteja bem, a minha casa esteja bem. E terceiro, o que Deus quer que eu faça a respeito disso? Deus
quer que você procure meios de que a sua mente, o seu coração, o seu espírito entenda que é Ele, é o Senhor de todas as coisas, é Ele que cuida de tudo que acontece, independente se você acredita nele ou não, existe uma força maior que rege tudo. Então, você precisa, sempre que você lê alguma coisa bíblica, você precisa fazer essas 3 perguntas, e aí com essa interpretação eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Mas aplique, coloque em prática, porque os céus e os cérebros estão mais ligados do que você imagina. E eu te aguardo no próximo programa. Até logo!